Oi, tudo bem, pessoal? Então, hoje eu vim aqui de pijama gravar minha aulinha para vocês sobre poesia. Dizer a todos que eu sinto falta da presença de vocês, das nossas aulas dialógicas. Desejar que todos estejam bem e se cuidando. E hoje eu vou gravar, então, duas aulinhas curtas, uma sobre poesia e outra sobre contos, as nossas aulas passadas da semana passada, ok? Bom, a gente começou a trabalhar então na semana passada com gêneros textuais. Os gêneros textuais eles estão ligados à funcionalidade que os textos assumem em diferentes esferas da atividade humana ou de comunicação. Ou seja, eles são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Já os tipos textuais, que tem muita gente que confunde gênero com tipos. Os tipos textuais estão ligados diretamente com as ideias que se organizam e se estruturam nos textos. Os tipos de textos, então, eles podem ser narrativos, descritivos, dissertativo, argumentativo, expositivo ou injuntivo. A ideia daqueles microtextos, aquelas atividades curtas que eu estou passando para vocês, é que vocês vão desenvolvendo, então, habilidades para trabalhar com esses diferentes tipos de textos que vocês vão precisar ao longo da carreira acadêmica de vocês e ao longo da vida, ok? Então, a gente começou com textos pequenos, né, simples, e nós vamos gradativamente aumentando. Então, o tipo textual narração, né, eu posso encontrar em contos, fábulas, crônicas, romances, novelas, depoimento, piada, relatos e notícias. Então, todos esses gêneros textuais estão, né, dentro de um tipo textual, que é a narração. O tipo textual descrição, vocês vão encontrar em cardápios, folhetos turísticos, anúncios classificados, entre outros. O tipo textual argumentação, vocês vão encontrar em sermão, ensaios, monografias, dissertações, teses, crítica, editoriais, entre outros. O tipo textual exposição ou expositivo, vocês vão encontrar, por exemplo, nessa nossa aula aqui que a gente está tendo. É uma aula expositiva, que eu estou expondo um determinado assunto. Neste caso, tipo textual, especificamente, gênero textual, desculpe, especificamente poesia. E injunção. Esse aqui, ele é danado, ele cai bastante em concurso, né? Os gêneros injuntivos. E como esse nome é um pouquinho feio, o pessoal costuma errar. Mas não tem nada de difícil, não. Então, a injunção é aquele que encontramos em ordens, pedidos, súplicas, desejos, manuais de instruções, por exemplo. Aperte o botão vermelho, depois aperte o botão azul, né? E vá montando. Então, esse tipo de injuntivo eu posso encontrar também em receitas, né? Em textos de orientação, que envolvam ordens e passo a passo, ok? Existem muitos gêneros textuais e todos promovem uma interação entre os interlocutores, o emissor e o receptor. Vocês lembram que eu falei para vocês lá na nossa primeira aula, né? Que o autor é aquele que escreve, mas ele tem sempre uma intencionalidade e ele precisa de um receptor que receba aquele texto, né? Então, as pessoas elas até podem dizer, ó, escrevi para mim mesmo, mas no fundo, né, tem que ter alguém que receba este texto. Então, tem o emissor e o receptor. É importante considerar o contexto do gênero textual, sua função e sua finalidade, pois um gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Por exemplo, uma receita de bolo apresenta uma lista de ingredientes, né?
que é um texto descritivo, e depois tem um passo a passo, que é o modo de preparo, que é um tipo de texto injuntivo, certo? Os textos narrativos apresentam ações de personagem no tempo e no espaço. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Como exemplos de textos narrativos, a gente tem os romances, novelas, crônicas, o próprio conto de fadas, né? As fábulas e as lendas. Textos descritivos, então, a gente já está trabalhando com um lá desde o comecinho das nossas aulas, que é o Diário de Anne Frank, né? Texto descritivo, ele se ocupa em relatar, né, uma pessoa, um objeto, um lugar ou um acontecimento, ou tudo isso junto. Dessa forma, os textos descritivos são repletos de adjetivos que descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor, ou seja, o emissor, o que está emitindo o texto, a fim de que o receptor entenda, então, do que o emissor está falando. Os textos argumentativos, como o próprio nome traz, né, são marcados pela defesa de um determinado ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em 3 partes: tese, antítese, que é o desenvolvimento, e uma nova tese, que é a conclusão. Então, como um grande exemplo de texto argumentativo, a gente tem os editoriais jornalísticos, um artigo científico, uma carta de opinião, né, uma crítica, uma tese, uma dissertação, certo? Em tempos de pandemia, a gente tem lido muitas coisas nas redes sociais, muitos editoriais jornalísticos falando da pandemia, cada um trazendo, então, a brasa para o seu assado, uns falando que a pandemia, né, por exemplo, né, esse nosso processo, né, de isolamento vai afetar a economia, e outros levando para o lado científico, né, que é necessário sim ficar em casa, que o isolamento é fundamental nesse período de quarentena que a gente está vivendo, né, nesse período de disseminação da doença, né? Então, cada um tem, por exemplo, né, uma tese, apresenta então uma proposta, um desenvolvimento ali, defendendo a sua tese, e uma conclusão, levantando então possibilidades para novas ações a partir de agora. Nós temos os textos expositivos, então, seminários, palestras, com a finalidade de expor ideias, né? E os textos injuntivos, que são aqueles instrucionais que eu já falei para vocês, que a gente pode encontrar lá numa simples bula de remédio, né? Num regulamento de uso ou outros textos afins. E a nossa aula de hoje, então, eu escolhi como um gênero textual para a gente trabalhar a poesia, né? A poesia ou poema é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do gênero literário denominado lírico. A poesia lírica pode ser traduzida como uma maneira de expressar sentimentos por meio da palavra falada ou escrita. A poesia combina palavras, significados e possui, então, uma qualidade estética. E é dividida em versos que, agrupados, são chamados de estrofes. Então, aqui, lá no PowerPoint de vocês vão ver o soneto de contrição do Vinícius de Moraes, né, que é dividido em estrofes e versos. E eu trouxe para ler para vocês um poema da Cecília Meirelles, que vocês vão encontrar nessa obra, Antologia Poética. A poesia chama Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo,
nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção, para mim, é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, e mais nada. Bom, então, a poesia ela obedece, então, a uma estrutura pré-determinada, né, que foi mudando ao longo do tempo, né? Aqui nós temos um poema do Carlos Drummond de Andrade, então, No Meio do Caminho, e é um poema, um dos poemas mais comentados no Brasil, então a gente já fez bastante piada, né, sobre esse poema, que é No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, tem pessoas que adoram poesia, outros não tanto, mas eu gostaria de falar um pouquinho que a poesia, a gente tem, ela requer todo um aprendizado. Então, tem épocas que eu me distancio da poesia, outras eu me aproximo. E sempre que você lê uma poesia, é uma sensação diferente. E nesses tempos de quarentena, esses textos curtos, como crônicas e poesias, eu acho bem pertinentes para intervalos das nossas aulas, né? Para intervalos dos preparos dos nossos bolos, das nossas comidinhas diárias. E aqui, então, vou falar um pouquinho do haikai, né? Que é originário do japonês, que é um poema de origem japonesa e ele é caracterizado, então, pela concisão e pela sua objetividade. E aqui eu trouxe, então, um poema, né, um haikai, que é do Paulo Leminski, né, poeta curitibano, poeta paranaense, conhecido pelo mundo afora. Viver é super difícil, o mais fundo está sempre na superfície. E aí eu trouxe outro haikai, que é da Alice Ruiz, que chama A Gaveta da Alegria já está cheia de ficar vazia. Então, são pequenos poemas, né, que dizem muito em poucas linhas. Depois a gente tem o exemplo da poesia concreta, né, que ela iniciou-se no Brasil ali por volta de 1950, 1960, junto ali com o concretismo, né? E essas principais características da poesia são o uso de linguagem verbal e não verbal, o experimentalismo poético, uma poesia que é também muito visual e ela possui efeitos gráficos, sonoros e semânticos, né? Seja o que for, que seja o que for, que seja, que for, que seja, o que for, que seja, o que for, de Arnaldo Antunes. Então, Arnaldo Antunes tem algumas poesias concretas, né? Então, nós temos uma poesia lá em forma de xícara, que fala do café. Então, a poesia da chuva, que tem o formato da chuva. E assim nós vamos ver vários tipos de poesia. Então, eu convido a vocês, uma das propostas da atividade para nossa atividade avaliativa é que vocês declamem, né? Façam um pequeno vídeo ou um áudio declamando uma poesia. A poesia pode ser autoral ou pode ser também uma poesia que vocês tenham bastante familiaridade, que vocês curtam bastante, ok? Vocês podem aparecer nesse vídeo ou simplesmente utilizarem imagem. Pode usar música, utilizem a criatividade de vocês. Um abraço, se cuidem e até a nossa próxima aula. Fui!